Oiê, eu sou a Taimara Polidoro, professora aqui do canal Vai Rolar Química, e hoje eu trouxe para vocês a resolução de uma questão do PISM 3 do ano de 2021. Vamos lá? Vamos resolver essa questão juntos? Bom, então nós temos aqui a questão, vou chegar ela um pouquinho para cá, é a questão de número 7, tá? Então vamos ler essa questão. A hematita, que é essa substância aqui, né, Fe2O3, é um mineral da classe dos óxidos de ferro. Esse óxido pode ser encontrado nos solos, rochas e em depósitos ferríferos do Brasil. A partir da hematita, podemos obter o ferro metálico, como é indicado pela equação a seguir. Então, nós temos aqui a reação, né, da hematita com monóxido de carbono, dando o ferro sólido, ferro metálico e o gás carbônico. A equação química acima não está balanceada. Então, indique a alternativa que apresenta corretamente os coeficientes de acerto da equação para cada substância, respectivamente, assim como o agente redutor da reação. Bom, então, basicamente, o que essa questão está querendo de vocês? Querendo que vocês saibam fazer balanceamento químico de reação de oxirredução, tá? Que é o caso aqui, e indicar quem é o agente redutor, né? Saber quem é o agente redutor. Então, vocês precisam saber algumas questões aqui. Primeira delas, balanceamento de reação de oxirredução, né? Saber os NOx dos elementos, né? Então, para quem não se lembra o que é NOx, que é o número de oxidação, é importante dar uma lida, dar uma estudada, tá? Porque a gente vai precisar desse conhecimento para resolver essa questão. E questão também de agente redutor, né? Agente oxidante, o que é uma oxidação, o que é uma redução, tá? Então é importante que vocês saibam essas questões para poder resolver essa questão de número 7 aqui da prova do PISM 3, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser então balancear, né, essa equação aí que não está balanceada, que é o que ele está pedindo no problema. Então eu vou pegar aqui minha canetinha e vamos lá, vamos fazer o balanceamento dessa equação aí, beleza? Então, vamos colocar ela aqui embaixo. Ferro 2, O3, sólido, mais CO, gasoso, dando ferro sólido, mais CO2 gasoso. Primeira coisa, então, que a gente precisa fazer é a questão do NOx, né? Que eu falei para vocês. Então, a gente já sabe que o NOx do oxigênio, ele é -2, tá? Então, lá pelos estudos, então, por isso que precisa voltar. O oxigênio, ele tem um NOx -2, então aqui nós vamos ter -6, né? Porque nós temos 3 moléculas aqui de oxigênio. E o ferro, nós temos 2 aqui, então o ferro, ele também, para dar mais 6, ele vai ser, aqui no caso, né, mais 3, né? E o CO, né, que nós sabemos aqui também, ó, que ele é -2, o carbono, no caso, vai ser mais 2. O ferro, né, metálico, ele é 0, e aqui no CO2 nós vamos ter -4 e mais 4, né, porque na molécula a gente tem que sempre ter a soma final aqui tem que ser 0, né, por isso mais 6 menos 6, mais 2 menos 2, mais 4 menos 4, beleza? Então, agora é importante que a gente saiba quem é que está reduzindo e quem é que está oxidando nessa reação, né? Então, se a gente verificar aqui, o ferro, ele está passando de mais 3 para 0. Então, ele está o quê? Ele está ficando mais negativo, menos positivo. Então, o ferro, ele está reduzindo, né? Na nossa equação aqui. O ferro está reduzindo. E o carbono, que está passando de mais 2 para mais 4, né? Ele está ficando mais positivo, logo ele está perdendo elétrons, né? Então, o carbono, ele está oxidando. Certo? Então, uma vez que a gente já identificou quem está reduzindo, quem está oxidando, fica um pouquinho mais fácil, né?
Então, agora, o que a gente vai fazer? Quando se trata de uma reação de oxirredução, é importante que a gente calcule a variação do número, a variação total do NOx, tá? Que é o nosso delta, tá? E o que é o delta? O delta, ele é a variação do NOx do elemento, vou botar um mais aqui, vezes o número de átomos no elemento. Beleza? É número de átomos do elemento na molécula, no caso. Então, aqui, vamos fazer o delta do ferro. Delta do ferro vai ser 3, né? Que aqui, na verdade, ele é mais 3, tá indo para 0. Então, nós vamos ter 3 menos 0, que vai ser igual a 3, vezes o número de átomos do elemento na molécula, que é 2, né? Nós temos dois ferros aqui, ó, tá? Então, isso vai ser igual a 6. E o delta do carbono, que é 4 lá no final, né? Menos 2, porque, né, ele tá variando ali. Então, ele tá variando de 2 unidades. Como só tem um carbono, vai ser igual a 2. Beleza? Bom, aí a regrinha aqui das reações de oxirredução é que depois que você calcula o delta, né, você inverte esses coeficientes. Então, o coeficiente do ferro passa a ser do carbono e o do carbono passa a ser do ferro, tá? Então, o do ferro, que seria 6, vai lá para o carbono. E o do carbono vai para o ferro, que seria 2. Então, a gente teria algo do tipo assim, ó, 2, Fe2, O3, mais 6, CO, e aí continua a equação, tá? Mas para facilitar, a gente pode também dar uma simplificada aqui, né? Porque os dois são divisíveis, simplificar essa parte aqui, os dois são divisíveis por 2, né? Então, se a gente dividir por 2, a gente vai ter, que aqui vai ter um coeficiente 1, né? Que a gente nem precisa escrever. E aí a gente vai ficar assim, ó, com ferro 2, O3, mais 3CO. Certo? E aí a gente continua o balanceamento do outro lado da equação da forma como a gente já aprendeu antes, por método das tentativas, né, e tal. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, o ferro, tem 2 ferros aqui. Então, do outro lado também é necessário que tenha 2, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 2 ferros. 2 ferros. E nós temos 3 carbonos e 6 oxigênios, né? 3 aqui e 3 aqui. Então, 3 carbonos e 6 oxigênios. Então, para que ocorra essa quantidade lá do outro lado, é necessário que a gente coloque 3 CO2, certo? Que aí nós vamos ter 3 carbonos aqui e 6 oxigênios, se a gente multiplicar aqui 6 oxigênios. Então, pronto, a nossa equação está balanceada, beleza? Olha só, os coeficientes todos certinhos. E aí a gente vem para as nossas alternativas, né? Que seria aqui 1, 3, 2 e 3. A primeira não é, a segunda 1, 3, 2 e 3. Opa, essa daqui já pode ser. A terceira não é, a quarta não é, né? 1, 3, 2 e 3 não é. 3 não, também não é. Então é a letra B, né? A nossa alternativa correta é a letra B. Aqui no caso, né, só pelo balanceamento a gente já mata a charada. Mas se tivesse uma outra questão, que tivesse números parecidos, a gente teria que saber quem é o agente redutor da reação, né? Então, o agente redutor, no caso aqui, ele vai ser o monóxido de carbono. Por quê? Ele oxida a si próprio para reduzir o ferro, no caso que é a outra espécie em questão, né? Então, o agente redutor nada mais é do que, né, um agente que oxida a si próprio para reduzir o outro, tá? Então, temos que ter cuidado aí para saber sobre esses conceitozinhos. Então, alternativa correta, letra B de bola. Essa é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, né? Porque é necessário saber NOx, é necessário saber questões de oxidação e redução, quem que reduz, quem que oxida,
né? Saber sobre agente redutor, né? Então, é uma questão que traz bastante conceito também, né? É uma questão bem completa. Então, ela trouxe bastantes coisas para a gente conseguir aí fazer balanceamento de questão de equação de oxirredução, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? E se inscrevam no meu canal para conseguir receber sempre conteúdos desse tipo, tá? E também me sigam lá no Instagram, tá bom? A minha página é @vai_rolarquímica. Tá joia, pessoal? Um beijo e até a próxima.